Bem-vindos ao Pode Contar, muito especial hoje, que eu estou recebendo a Vanessa Tomé, onde a gente vai falar de mindset de sucesso. Vanessa, seja muito bem-vinda, minha xará, olha que coisa mais linda, ela já veio me mimando. O estúdio hoje está muito cheiroso. Nessa, seja bem-vinda, te apresente, conte quem que tu é, que tem muita coisa pra gente conversar hoje, tenho certeza disso. Primeiramente, obrigada por me receber. É uma Imagina. honra estar aqui. Minimamente nervosa, né? Assim, uma novidade para mim. Mas tu tá acostumada com câmera que eu sei. Não, com câmera sim, mas assim, podcast já é uma coisa mais audaciosa. Mas enfim, obrigada por estar aqui. Ainda mais para falar de um tema que eu gosto tanto, que é mindset, sucesso, pessoas, prosperidade, tudo que envolve o processo de autoconhecimento, né? Enfim. E me apresentando, então, para quem não conhece, eu sou terapeuta integrativa, então eu alinho as práticas da psicologia tradicional com a parte de alinhamento quântico, de terapia quântica. E eu também sou gestora de pessoas, então eu trabalho com o desenvolvimento, capacitando lideranças no escritório aqui de Porto Alegre, principalmente, BBMD Advogados. E com tudo isso, né, eu acho que eu tenho bastante conteúdo, bastante material, bastante experiência para poder dar um pitaco sobre esse tema. Com certeza. Eu faço terapia com a Vanessa já há uns 3 anos e não é porque ela está aqui, vocês sabem disso, mas mudou muito a minha vida, eu sou outra pessoa, eu me conheço muito, a gente fala sempre que autoconhecimento é o melhor investimento, né, e eu tenho um carinho, a gente se tornou uma amiga, né? A gente convive tanto, assim, que a gente já tem um amor de amiga uma pela outra. E eu tenho certeza que a Vanessa hoje vai agregar bastante. A gente vai falar disso, desse mindset de sucesso, o que é um mindset de sucesso. E eu queria ainda, Vanessa, que tu falasse um pouquinho mais da tua carreira, que não é só isso. Que eu acho que é importante tu contar de como é que tu veio, da onde que tu veio, quem que é a Vanessa em essência mesmo. Sim. Eu acho que faz sentido eu contextualizar para poder falar sobre o que a gente vai falar, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, então com 14 anos eu já trabalhava na empresa do meu pai. Ele tem uma indústria de alimentos aqui no Sul, e aí eu trabalhava na parte administrativa, enfim. Fui trabalhando, nisso me descobriram como modelo, e aí eu comecei a trabalhar como modelo quando eu tinha 15 anos. E aí eu ficava trabalhando como modelo, estudando. Passei no vestibular para Relações Públicas, na URGS. Antes de cursar, eu fui morar em São Paulo, para descobri o que era a carreira de modelo, fiquei lá, voltei, aí achava que eu não queria fazer aquilo ali, não queria ser relações públicas, comecei a estudar atuação. Aí fiquei estudando para ser atriz. Quando eu acabei a faculdade que eu me formei, eu fui morar no Rio de Janeiro. Aí lá eu comecei a trabalhar como modelo e como atriz. Passei 10 anos fazendo isso. E aí, nesse meio tempo, também morei na China, na Coreia, na Tailândia, em Milão, enfim, em vários lugares como modelo. E no Rio de Janeiro também, nesse processo de tentar, né, ser atriz, porque eu não tinha contato nenhum, eu fui morar no Rio de Janeiro. Literalmente, eu estava num quarto alugado de um amigo meu aqui do Sul, que ele foi para Nova York e ele falou, olha, eu tenho um quarto. E aí, vou fazer um gancho porque é interessante, porque a gente vai conversar. Nesse mesmo tempo que eu tinha que decidir ir para lá, eu fui chamada para ir para o México como modelo. E para mim, que não tinha dinheiro, ir para o México era uma chance de ganhar dinheiro. Tá. E no Rio de Janeiro, era uma loteria. Porque, tipo, eu não tinha garantia nenhuma de que eu ia ganhar dinheiro. Sim. E aí, eu lembro do dia que eu tinha que tomar essa decisão, porque esse amigo ia viajar. E aí, eu comecei a chorar. E aí, minha irmã entrou no quarto e falou, por que eu tô chorando? E eu falei, porque eu tenho que ir pro México. E eu chorava. E ela, mas por que tu tem que ir pro México? Eu disse, não, mas porque é onde vai me dar dinheiro? E ela, mas o que tu queria fazer? E eu falei, eu queria ir pro Rio. Aí ela me olhou assim, com a maior cara lavada. Então vai pro Rio. E aí, juro, era tão simples, né? Mas pra mim não era com as minhas crenças naquele momento. É tipo de coisa que tu me fala nas nossas sessões. Então vai. Exatamente. Só que naquele momento, com as crenças que eu tinha e com a imaturidade daquele momento, não era tão simples, né? Mas acabei indo. E lá eu trabalhei de bartender, eu trabalhei de hostess, eu fiz um monte de coisa, porque eu estudava de dia, né? A parte de atuação, então eu não conseguia ter um emprego, apesar de eu ser formada. Então eu fiz um monte de coisa. Trabalhei como produtora também audiovisual, fiz aí novela, fiz novela na Record, fiz na Globo. Enfim, não cheguei a estourar, né? Senão vocês saberiam, obviamente. Mas consegui trabalhar e atuar. E aí eu acho que foi um divisor de águas, que foi quando mais ou menos começou essa onda do Instagram e que começou a ter um monte de influencer. E que eles começaram a avaliar as pessoas não só pelo talento, mas pelas suas redes. E aquilo ali me frustrou bastante porque não era alinhado com os meus valores. Eu não gostava de fazer aquilo, assim. E aí eu fui me afastando, acabei também casando, e aí a gente acabou voltando para cá, e aí foi onde eu me aprofundei na parte de gestão de pessoas, foi onde eu comecei a estudar para ser terapeuta, e aí onde tudo se alinhou e fez sentido na minha vida, e aqui estou. Nossa, foi o melhor caminho a ser tomado. Nessa, me fala, pra gente iniciar,
o que é para ti um mindset de sucesso? Defina para a gente começar a conversar sobre isso. Isso é super importante, que pra gente entender um mindset de sucesso, eu preciso entender o que é sucesso. E muitas pessoas entendem como sucesso ser rico. E são duas coisas distintas, porque eu posso ser milionário e não ser bem-sucedido, e eu posso ter sucesso e não ser rico. Isso, querendo ou não, é um reflexo da nossa sociedade que fomenta isso, né? Que a pessoa bem-sucedida é rica, e não é o caso. Então, eu preciso primeiro entender que, para eu ter um mindset de sucesso, eu preciso entender o que é sucesso para mim. O sucesso para mim, Vanessa Tomé, é diferente do teu sucesso. E assim com cada pessoa. Então, o primeiro passo é o autoconhecimento. É eu entender se o que eu busco na minha vida é algo que faz sentido para mim, ou é um produto, digamos assim, da sociedade. O que os meus pais disseram que deveria fazer sentido, o que as outras pessoas dizem que faz sentido. Então, esse é o primeiro passo. Eu preciso entender isso. Será que eu estou buscando as coisas que eu quero e que eu almejo, ou será que eu estou buscando o que me disseram para buscar? Esse é o primeiro ponto. Eu preciso ter essa clareza. Mas, Vanessa, eu não sei o que eu quero fazer. Tudo bem, mas eu posso ter uma ideia dos valores ou do que eu quero sentir, do que eu quero experienciar, e com o tempo a vida vai me desenhando o meu exemplo. Eu fui mudando de coisa até eu me achar. Hoje em dia eu sei o que eu faço. Eu sei que eu tô alinhada com o meu propósito. Mas eu demorei 15 anos para chegar nesse lugar. Então, esse é o primeiro ponto. Saber o que a gente busca na nossa vida. E não é bens materiais. É de qualidade de vida. É estar realizado, é estar me sentindo preenchido, é gostar de fazer o que eu faço, é acordar feliz. Isso que vai te levar para o sucesso. E aí, o mindset de sucesso é como eu alinho o meu estilo explicativo, que é o que eu te falo, né? Algumas vezes, que é como eu justifico o que acontece na minha vida para mim. Então, como eu alinho isso às frustrações, aos obstáculos que acontecem no meu dia a dia. Então, como eu vou trocando essa narrativa, vai formando o meu mindset. E automaticamente vai me levando para o sucesso. Muito bem. A gente já deu uma adiantadinha, mas eu tenho justamente isso para te perguntar, assim, se tu acha que o sucesso ele tá mais ligado ao processo, ao caminho que percorremos, aos resultados concretos que obtemos. E aí tu me fala da questão dos bens materiais, né? E a gente fala isso em consulta, que para mim, um dos pontos também, óbvio, a gente vai trabalhando isso sempre, do sucesso é as conquistas de bens materiais que eu nunca tive. E que tu sabe que eu sempre falo, eu gosto de carro, então o carro para mim é uma realização, para mim também é sucesso de, olha, eu cresci na vida e realizei um sonho. Isso também, me corrija se estou errado, mas também se alinha ao mindset de sucesso, isso? O mindset do sucesso, sim. Mas tu entende que os bens materiais, eles são consequências do teu sucesso. Sim. O teu sucesso tá em tu fazer o que tu faz. E gostar do que eu faço. Exatamente. Porque se eu podia dizer assim, Vanessa, a partir de agora eu vou te pagar 2 milhões, tu vai em tal lugar fazer uma coisa nada a ver, que tipo, não tem nada a ver contigo, tu vai ficar presa dentro do escritório. Vamos botar assim, sentada lá o dia inteiro. Difícil, provavelmente em algum momento eu ia dizer, tá, os 2 milhões não valem a pena. Tu podia ter 20 mil carros, não ia fazer, né, mal dizer. Mas assim, não ia fazer diferença nenhuma. Porque não é sobre o dinheiro. O dinheiro é uma consequência disso. E não tem, e eu quero só deixar claro que não tem problema nenhum querer o dinheiro. O dinheiro é abençoado, é maravilhoso. A questão só é que o dinheiro não é reflexo do sucesso. Sim. Ele é só uma consequência. Exato. Mas assim, eu tenho dinheiro, eu sou bem-sucedido. Não. O sucesso a gente precisa enxergar como um caminhar, como um processo de construção, como um desenvolvimento de quem eu sou, da minha personalidade, aonde eu quero chegar. E normalmente as pessoas bem-sucedidas vão automaticamente trazendo dinheiro porque elas atraem a prosperidade. Porque eu tô alinhada com o que eu tenho que fazer. Eu não tô trancando, fazendo coisas que não são para mim. Não, tá tudo fluindo comigo. E automaticamente o dinheiro vai vindo. Porque o dinheiro é uma energia que flui. Então, a gente vai entrar mais pra frente, né? Falando sobre isso. Mas o dinheiro vai ser uma consequência desse sucesso. Claro, tu diz assim, eu quero ter porque eu gosto do carro. Mas tu não quer o carro. Porque não adianta tu ter o carro parado na garagem. Tu quer andar dentro do carro. Tu quer a sensação, o que tu sente dentro do carro. Tu entende? É isso que eu quero dizer. É o que os bens materiais vão te trazer. Sim, não, super entendo. A forma como enxergamos a vida tem um impacto direto na nossa prosperidade. E como você enxerga a relação, então, entre o mindset e prosperidade? De que forma o autoconhecimento e fazer aquilo que se ama pode influenciar nesse processo? Olha que complexo. É complexo. Eu ia dizer, vou tentar dividir em dois só essa pergunta. Tem um psicólogo que estudou desde lá de 1970, mais ou menos. Perdão. Ele estudou a psicologia positiva, ele desenvolveu a psicologia positiva e eles conseguiram identificar, através de um questionário, o estilo explicativo das pessoas.
Através desse estilo explicativo, a gente consegue ver pessoas que são mais pessimistas frente à realidade e pessoas que são mais otimistas. As pessoas que são mais pessimistas, elas enxergam os acontecimentos como pessoais, abrangentes e duradouros, permanentes. Então, assim, por exemplo, eu quebro esse copo aqui, derrubo aqui. Aí, o meu discurso interno é: ai, que droga, viu? Eu sou péssima, eu sou super desastrada, isso sempre acontece comigo, eu nunca vou conseguir fazer uma coisa direito. Eu vou lá e aumento isso. Eu deixo ou seja, eu não tenho vontade de fazer nada amanhã, porque eu já penso isso. Eu acho que eu sou sempre desastrada, nunca nada vai dar certo, eu vou estragar tudo que eu faço. E aí, tu vai ter outra pessoa no estilo otimista que vai dizer: nossa, desculpa, me atrapalhei, porque, né, fiquei empolgada aqui, e aí me confundi. Isso agora eu expliquei, assim, muito simples, mas isso tá por trás de tudo que a gente faz o dia inteiro. Isso vai estar por trás do mindset. Por quê? Porque como eu explico tudo o que acontece no meu dia a dia, as pequenas adversidades que a gente vai ter desde sempre, desde a infância, vai predizer se eu vou ser uma pessoa que eu vou perseverar frente aos obstáculos e se eu vou conseguir ir desenrolando na minha vida até o sucesso. Porque, assim, salvo raríssimas exceções, o sucesso não costuma bater assim: oi, cheguei. Salvo alguns casos, né? Mas, assim, a maior parte das pessoas tem que batalhar por isso. Então, tentando responder a tua pergunta, o estilo de como eu vejo a minha vida, como eu justifico o que acontece, automaticamente vai influenciar no meu mindset e vai influenciar na minha prosperidade. Porque se eu já achar tudo truncado, se eu achar tudo pessoal, se eu acho que tudo que eu faço vai acabar dando errado, eu vou trancar. Aí a gente entra também na parte quântica de energia, que, assim, eu tranco essa energia. A energia não é de prosperidade. Eu não estou confiante de que as coisas vão funcionar. Então, o mindset é interessante que ele, assim, desde criança, tu já identifica, por exemplo, uma criança que começa a montar um quebra-cabeça e aí tá difícil e ela continua e fica lá horas montando, e aquela outra que começa rapidinho, tá difícil, ela abandona e vai embora, porque não consegue lidar com a frustração. Então, se eu pudesse dizer, assim, que o mindset tem um impacto na prosperidade, completamente. De uma maneira simples, em tudo. O mindset, o nosso estilo explicativo vão ter grande impacto se a gente vai conseguir ser bem realizado ou não na vida. Tanto é que esse psicólogo que eu falei, ele conseguiu, através desse estudo, predizer as pessoas que têm propensão à depressão. E, automaticamente, também, foram para o contraponto, eles identificavam, por exemplo, os melhores vendedores de seguros lá, que eles fizeram um teste. Porque eles conseguem, através desse estilo explicativo, e aí eu falei dos vendedores, mas tem time de futebol, nadador, time de basquete, eles passaram 40 anos aplicando esse tipo de estudo. Então, tem tudo a ver. E volta ao início que a gente conversou sobre o autoconhecimento, sobre entender essa coisa energética também, que a gente conversa bastante, né? Nessa de como que a gente pensa e é um exercício diário, porque são hábitos, né? Eu de tudo que eu já aprendi contigo, tem coisas, às vezes, que eu me pego e penso: nossa, eu não posso pensar desse jeito, porque primeiro que pensamento atrai, né? E a prosperidade, quando a gente começa a pensar de uma maneira diferente, atrai e a gente começa a perceber essa mudança, sabe? Eu sinto isso na minha vida, assim, no dia a dia. E eu achei super interessante essa coisa de realmente a gente pensar e se quebra o copo, como é que vê frente ao problema, como é que tu reage frente a um problema, né? E eu costumo dizer lá na clínica para as meninas: olha, mais um problema, a gente tem que agora resolver. Que a vida é acordar, resolver os problemas e dormir. Exatamente. Então, eu super concordo contigo sobre isso. Mas esse é o interessante, né? A vida é cheia... Tu falou problema porque a gente enxerga como problema. Mas, na verdade, se a gente for parar pra pensar, a vida é cheia de obstáculos. E são obstáculos que fazem parte da vida. Não tem a vida sem os obstáculos. Eles nos transformam, né? Eles fazem com que a gente descubra potencialidades. Que nem tu disse no começo, tu já é outra pessoa. Mas não quer dizer que tu parou de aprender, assim como eu. Não, né? longe disso. Eu falo, esses dias eu ainda brinquei, né, no escritório. Eu falei: gente, não importa o cargo que tu tivesse. Se tu chegar em algum momento e tu disser: nossa, eu tô pronta, eu parei de aprender, aí perdeu o sentido de tua vida. Viva. Porque, né, eu preciso estar constantemente evoluindo. Esse é o processo natural. E como é que a gente sabe se a gente está no processo certo de autoconhecimento, assim? Fala um pouco mais, Vanessa, do teu trabalho como terapeuta. Quem deveria buscar esse serviço, esse teu trabalho? Porque eu tive o meu motivo X para procurar, autoconhecimento foi um deles, mas hoje, assim, eu quero melhorar como pessoa, me conhecer melhor. O que a terapia vai me ajudar? É que, assim, quem deveria procurar a terapia? Todo mundo. Tu já sabia que eu ia dizer isso, né? Todo mundo. Não eu. Tá previsível. Não eu. Mas, assim, terapia. Todo mundo deveria procurar terapia. Por quê? Porque
se autoconhecer só vai trazer benefícios. Pessoas que desenvolvem autoconhecimento, elas se tornam pessoas mais centradas, elas regulam melhor as suas emoções. Então, não é que a pessoa vai virar um Buda, que ela nunca vai ter raiva. Mas, assim, quando eu consigo identificar as minhas emoções. Aí, vamos supor, tô lá no meu casamento, meu marido me irritou. Ao invés de ter um ciricutico, de ter uma briga, de fazer pacto de silêncio, um monte de coisa que gera um problema, eu consigo me afastar e pensar... Putz, que droga, me deu um gatilho porque ele não fez isso. Aí eu penso, tá, mas será que eu não tô tendo expectativa demais nele, que são expectativas minhas? Ou será que não? Será que ele realmente tem que doar mais alguma coisa? E aí eu analiso e vou conseguir agir em cima disso. Então, eu posso voltar lá no meu marido e dizer, então, acho que isso aqui poderia ser feito de outra maneira. E aí as relações fluem, né? Então, eu acho que todo mundo que tem... Eu dei o exemplo aqui do relacionamento, mas assim, tu pode usar isso no campo profissional, com a tua filha, né? Com qualquer pessoa. Então, eu acho que todo mundo deveria procurar terapia. O meu método de terapia já não é para todo mundo. E por que isso? Porque, primeiro, as pessoas que me procuram têm que ser pessoas que acreditam na energia e num significado maior da vida. Por quê? Porque a gente vai falar sobre crença limitante, sobre reprogramações do inconsciente, né? Que são aquelas que a gente faz no estado de ondas teta, que as pessoas mais conhecem como teta healing. E, então, a pessoa já tem que ter uma predisposição maior, abertura para isso, digamos assim, porque senão acho que às vezes não cria essa conexão, essa identidade, né? Quando tu falou, a gente acaba virando amiga. Nós não somos amigas da rua, mas realmente a sensação que tem é porque cria um vínculo, né? Cria uma conexão. Então, eu acho que o meu trabalho consiste em... E aí, eu gosto muito de trabalhar com a psicologia positiva. A gente acaba usando algumas técnicas da terapia cognitivo-comportamental, mas somado com essa questão das crenças limitantes, dos nossos bloqueios energéticos. E aí é isso, né? Esse processo de revisitar. Por exemplo, aconteceu recentemente. Uma paciente, ela trabalha com pesquisa no Instituto de Cardiologia e ela estava incomodada com um procedimento. É um exemplo bem breve, mas ela estava incomodada com um procedimento que as pessoas se voluntariaram para fazer na pesquisa dela de doutorado. E esse procedimento era tirar um pedacinho de pele e dar um ponto. E ela estava com aquilo incomodado. Já fazia 2 sessões que ela vinha com aquilo. E aí a gente foi investigando e eu falei, mas o que te incomoda? O que incomoda? E eu fui vendo, mas o que pode acontecer? E vai vindo, vai vindo, vai vindo. E aí me veio na cabeça na hora, cicatriz. Pra mim veio, né? E aí ela demorou um pouquinho e falou, primeiro era a cicatriz. E ela teve 2 cânceres de mama. Então ela tem uma cicatriz no peito. E a gente começou a investigar isso. Bom, resumindo, veio tudo por trás. Coisas que ela não pôde sofrer durante o câncer, porque ela tinha filhas pequenas. Muitas coisas estavam ocultas que a gente foi descobrir através de um procedimento que não era com ela, que estava incomodando ela. Isso tem um monte de energia que, querendo ou não, fica estagnada na pessoa, faz a gente ficar muitas vezes mais frio, duro, defensivo. Então, eu estou usando esse exemplo porque eu acho que, assim, qualquer pessoa que esteja aberta para olhar para coisas que muitas vezes a gente varre para debaixo do tapete, pode se beneficiar desse tipo de trabalho. Entendi. Então, faz um link bem grande com a próxima pergunta que eu tenho para você. O que tu acha que as pessoas podem fazer para ajudar nesse processo do mindset fluir naturalmente? Existem hábitos, pensamentos, o que tu pode dar de dica para ter um mindset alinhado, já que tu é uma terapeuta, então tão excelente. O jeito que ela falou. Eu acho que, assim, a primeira coisa é tentar ter o autoconhecimento, seja com terapeuta ou não. Hoje em dia, a gente tem tanto conteúdo na internet. Por exemplo, eu tô aqui, mas tem tantos outros profissionais que estão dando dicas na internet, né? Então, eu acho que o primeiro ponto é tentar se conhecer. O segundo ponto é fazer essa análise, que tu sabe bem, que é no dia a dia parar e pensar como eu tô refletindo, por quê. E aí, tem uma diferença de ficar ruminando o problema. Não é para ficar ruminando, por que eu tô fazendo isso? Por que será que eu sou assim? Não é isso. Mas é assim, tá, isso aconteceu, será que tem alguma coisa por trás disso? O que eu posso fazer diferente disso? Essa minha mentalidade vai me ajudar ou vai me prejudicar? Qual é a chance? Por exemplo, se eu tenho um pensamento, eu quero... Sei lá, vamos supor tu quando pegou o podcast. Vanessa, quer fazer o podcast? Tu podia pensar assim, nossa, mas não vai dar certo. Sei lá, eu nunca fiz. Vai que as pessoas não querem olhar. Aí eu ia te perguntar, mas quais as evidências disso? Tem? Não, tu não tem. As evidências são contrárias. As pessoas consomem conteúdo, o teu Instagram, as pessoas te seguem, ou seja, as pessoas estão interessadas em ti. Então, o primeiro ponto é esse, a gente questionar as evidências do que a gente está pensando no nosso dia a dia. Como a gente está falando de mindset de sucesso, normalmente a gente está pensando no que a gente projeta para o nosso futuro. Seja amorosamente, profissionalmente, enfim. Então, quando eu tiver esses pensamentos, eles estão agregando ou eles estão me sabotando?
É essas perguntas. Quais as evidências que eu tenho para corroborar com isso que eu tô pensando? E aí a gente entra uma outra ferramenta que seria, eu converso comigo como se eu estivesse conversando daí com outra pessoa e trago a pessoa para a razão. Então, por exemplo, eu contigo. Mas, Vanessa, por que tu não vai querer fazer se as pessoas te seguem, se tu tem todo o talento, se tu é desenvolta? E aí, só que esse discurso acontece todo sozinho. E aí, automaticamente, eu vou alinhando a minha mentalidade para enxergar com otimismo as coisas e entrar nesse mindset, que seria um mindset de sucesso, que é um mindset de pessoas resilientes, digamos assim. E só uma observação, essa conversa nunca aconteceu em terapia, né? Porque acho que tu estava de férias quando tu começou o podcast. É verdade. Mas eu comentei contigo agora, quando a gente iniciou, que eu falei, então agora vai ter um podcast. Eu falei, pois é, né? Eu entrei nesse mundo de comunicação e tô aprendendo a cada episódio novo e trago pessoas incríveis, assim como tu, pra gente conversar e eu começo a me soltar e entender. E, nossa, tá sendo super bom, mas realmente é uma coisa completamente diferente do que eu faço, né? As meninas brincam que eu abro pescoços, né? Então, eu tô aqui agora no microfone, fazendo perguntas pras pessoas e tô gostando, sabe? Então, eu não vou te dizer que não passou isso na minha cabeça. Óbvio que sim. E aí, eu já, claro, já me conheço o suficiente, mesmo que pouquinho, pra conseguir me perguntar e ver se realmente agrega pra mim, se eu vou gostar. Ai, mas meu Deus, pode ser que não dê certo. Mas eu vou tentar. Se não der certo, também tá tudo bem. Assim como várias outras coisas que eu já fiz na minha vida e não deram certo. E é isso aí, é seguir resolvendo problema, como eu tava falando antes. Mas é que tu, como eu, é a mesma coisa, né? Tem pessoas que têm personalidades mais versáteis. E, ao mesmo tempo, essas experiências vão nos agregando e nos levando para onde a gente deve chegar. E aí é interessante que, quando eu vinha pensando no carro, eu pensei como, às vezes, as pessoas botam na cabeça, eu tenho que ser isso. Só que, às vezes, não é isso que ela deveria ser. E aí a vida vai tentando, vai empurrando. Aí uma coisa não dá certo, aí a pessoa tenta outra, e ela vai indo até te empurrar pro lugar certo. Como se tu estivesse numa rua errada. Sabe? Eu tô caminhando por aqui, mas o meu caminho era ali. Então, muitas vezes essas oportunidades, por exemplo, tu tem um podcast, a gente não sabe que portas ele vai te abrir. Sim. Pra onde ele vai te levar. Ele pode, daqui a pouco, somar junto com a tua profissão e fazer uma coisa grandiosa. Então, é isso, a gente não enxerga o cenário total. E sabe que o teu episódio agora falando em mindset, ele vai muito de encontro também ao do Everton Rangel, que a gente falou de transição de carreira. Que isso também é muito importante e tá na pauta para eu te perguntar, assim, vamos lá, tô buscando o caminho do sucesso, assim como todo mundo, né? Mas tô buscando o caminho do sucesso, mas parece que não sai do lugar, parece que as coisas não acontecem. E foi isso que eu conversei com o Everton no outro episódio. Quando mudar a rota, sabe? Porque eu acho que isso é uma dúvida, e eu já tive essa dúvida várias vezes, né, e sempre falo na clínica lá pro pessoal também, que às vezes a gente tem que voltar 2 casas, né? Porque a gente vai por um caminho, não dá certo, volta, vai por outro. Como é que é a tua visão sobre isso, assim? Quando que tu acha que a pessoa tem que se movimentar para sair daquele estado de que a coisa não tá andando, que o sucesso não tá chegando? Tô no caminho certo ou não tô? Isso é complicado, né? Porque isso depende do tempo de cada um. Isso é que nem quando a gente tá em terapia e aí a pessoa tá num relacionamento que tá todo descompassado e aí tu pergunta assim, mas se eu te dissesse agora, larga então, termina, tu consegue sair? E aí muitas vezes as pessoas falam, tipo, não. Tá, mas tu tem certeza que tu quer ficar? Não, mas ela tem certeza que não quer sair agora. Então, assim, por que eu tô fazendo esse vínculo? Porque é a mesma coisa. Quando eu paro de insistir numa coisa que tá estagnada, quando ela deixa de fazer sentido pra mim, quando eu começo a olhar pra aquilo e eu não tenho mais o mesmo gás, de repente, pra buscar, ou eu perdi o propósito daquilo, e aí eu tenho que, pelo menos, avaliar por que eu tô insistindo naquilo. Entende? Não tem uma fórmula mágica de dizer quando parar. Mas eu diria que, nesses momentos, seria sábio se as pessoas reavaliassem o porquê que elas começaram a fazer aquilo no primeiro lugar. Em primeiro lugar. Porque é aquilo que eu falei antes. Quando a gente está alinhado com o nosso propósito, quando a gente está com uma mentalidade legal, com um mindset alinhado e fluindo no que a gente faz, a vida conspira, o universo conspira e tudo vai se desenrolando. E, nossa, eu posso dizer isso com propriedade, porque, assim, eu saí, que nem eu disse, com uma mão na frente e outra atrás, para morar num apartamento. Num quarto. Num quarto, exatamente. Sem a menor garantia de ter dinheiro. E a vida se desenrolou e em todas as coisas, assim, até em Milão, em todos os lugares, assim. Eu tive que, por exemplo, em Milão, eu tive que sair do apartamento da agência porque eu descobri que a agência era meio fraudulenta. E aí, quando eu descobri,
Eles falaram, não, então a gente vai te convidar pra ir embora. Foi uma situação, assim, perrengue, bizarro. E eu saí, assim, eu nunca vou esquecer, de novo, com pouquíssimo dinheiro. Parei no metrô, pensando o que eu faço. Tipo, porque até pra antecipar minha passagem ia ser uma grana. E, tipo, e o que eu tinha mais um mês lá? O que eu ia fazer? E eu juro, assim, tô parada no metrô. E aí uma menina vem pra mim, brasileira, conversa comigo. E diz, não, isso já aconteceu comigo e tal, vem ficar com a gente. Me chamou pra ficar no apartamento delas. Quando eu chego lá, uma menina que tinha ido no mesmo avião que eu, de São Paulo pra Milão, tava lá. Moral da história, eu fiquei no tal do apartamento. Essa menina que me chamou não gostava de mim. Tipo, a gente não se dava bem. Mas ela, juro por Deus, assim, a gente convivia, mas a gente tinha zero afinidades, assim. Só que ela foi um anjo que parou ali e pegou e me estendeu a mão porque era o que eu precisava. Por que eu peguei esse exemplo? Nada a ver. Mas é pra isso, quando a gente tá alinhado... Porque o que eu fiz? Eu tava alinhado com os meus valores, eu sou uma pessoa extremamente correta. Quando eu descobri que a agência tinha um rolê de, tipo, uns escambos com dinheiro, uma coisa esquisita, eu automaticamente fui perguntar pra pessoa, tipo, eu não consegui. E aí, eu tive uma consequência ruim. Mas aí a vida me estendeu a mão. Então, quando a gente está alinhado com os nossos valores, com o nosso propósito, com o que a gente está se transformando, as coisas fluem. Então, quando está muito estagnado, a minha dica é vê se tu realmente está fazendo isso pelos motivos certos, se tu quer isso pelo motivo certo. Se sim, por que tu acha que acabou a tua motivação? Aí, às vezes, está ligado com o mindset, com essa questão pessimista, de nunca vai dar certo, a gente bloqueia energia, aí o processo terapêutico pode ajudar muito essa pessoa. E, às vezes, é porque não é para ser. Aí volta 2 casas e toma outro caminho. Exatamente. Vanessa, e a tua experiência no meio corporativo, assim, como é que é ela hoje? Como é que é o teu trabalho no meio corporativo? É interessante porque, assim, quando eu voltei, né? Eu falei que eu voltei para o Sul, eu fui trabalhar na empresa da minha família, então na indústria do meu pai, é uma indústria de alimentos de 130, 150 colaboradores. E eu já conhecia tudo de lá porque eu comecei a trabalhar com 14 anos, né? Claro que a empresa se transformou, cresceu horrores, mas eu tinha passado por várias partes. E aí eu fui trabalhar com RH. E aí eu aprendi tudo do zero, assim, porque eu fui fazer a gestão de pessoas depois disso, né? Até então eu era só relações públicas. E aí eu fui atrás, fui desenvolvendo, e aí eu fui identificando o que é muito comum, que o maior problema, a maior adversidade das empresas, das organizações, é a gestão das pessoas. Sim. Né? Esse é o maior desafio. Porque, assim, produzir, né, o operacional é muito fácil, difícil é tu lidar com as pessoas. E quando eu tava ali, agora eu me veio até esse gancho, eu tive uma... Aí eu fui me desenvolvendo, enfim, até que eu virei diretora de recursos humanos ali, e eu tive uma síncope, que foi quando eu virei terapeuta mesmo. Eu tava dentro da minha sala e eu comecei a chorar. E assim, hoje em dia, eu não sou uma pessoa chorona. É muito interessante isso. Mas naquele momento eu comecei a chorar e aí eu só dizia assim, não era pra eu estar aqui. Não era pra eu estar aqui, não era pra eu estar aqui, não era pra eu estar aqui. Aí eu saí na hora do almoço pra casa da minha mãe e chorava. E ela disse, o que aconteceu? Tipo, pelo amor de Deus, né? Que loucura é essa? Mas, por sorte, minha mãe sempre muito aberta. E loucura essa é o meu comentário, né? Mas é que foi do nada, assim. E eu disse pra ela, não sei, mas tá errado. Tá errado. Não era pra eu estar aqui. Eu sinto que eu não consigo fazer o que eu tinha que fazer. Não sei. Eu tinha uma angústia, uma necessidade de ajudar. Que aí foi onde eu fui chegando ao meu propósito, né? E eu não tava conseguindo. E como sempre, se tem uma coisa na minha vida, e que eu acho que sim, é um mindset de sucesso, é uma linha do mindset de sucesso, é que eu preciso acreditar no que eu faço. Tem que ter sentido pra mim. Não dá só pra ter o dinheiro, tem que ter sentido, tem que fazer sentido pra mim. E aí, beleza, saí de lá, me organizei financeiramente, fui tirar férias, mas aquelas férias que eu já pretendia não voltar, eu já deixei tudo organizado, que eu não queria voltar. E aí, fui me abrir pro universo, comecei lá no meu momento. E aí, as coisas começaram a vir pra mim. E aí, eu me tornei terapeuta. Nisso que eu me tornei terapeuta, aí eu fiquei atendendo. Um amigo meu, que é um dos sócios do escritório, que já me conhecia, já sabia que eu tinha trabalhado na empresa, falou, tu não quer fazer uma consultoria pra gente? Porque na época eles tinham 30 colaboradores, agora são 130. Isso foi em 2022 que ele me chamou. 21, final de 21. Ele falou, tu não quer fazer uma consultoria pra gente? Eu falei, tá, meio tímida, né? Não tinha feito nada ainda. Eu disse, não, vamos fazer. E aí eu comecei, eles tinham um turnover muito elevado, então as pessoas não paravam, tinha uma questão de gestão, eles são 4 sócios e aí eles não tinham uma coesão, né, tão assim alinhada. E aí, quando eu cheguei lá era uma bagunça. Eles eram ótimos, muito bem sucedidos, cada um, mas eles não sabiam ainda como ser uma empresa do porte que eles iam se tornar, que realmente agora é enorme. Não pelo número de funcionários, mas pela presença no Brasil todo, enfim.
E aí, naquele momento, eu comecei fazendo essa consultoria. E aí, a gente começa trabalhando nessas lideranças. E aí, é esse processo também de autoconhecimento. Então, trabalhei com eles, a gente fez sessões individuais. Eu trabalhei com eles a necessidade de alguns irem fazer terapia própria para entender os seus, né, impulsos, gatilhos, suas motivações. Outros para dominar algumas características que atrapalhavam eles como líderes. Aí, a gente começou, então, nesse primeiro trabalho com eles, onde eu fazia só a consultoria. Com o tempo, eles foram me puxando, falando, não, mas faz uma assessoria para recrutamento, porque aí as pessoas, né? Tá, trabalhamos com eles, agora os outros. Aí eu comecei a trabalhar, então, nessa parte de recrutamento, né? Analisando melhor as pessoas que iriam, até o ponto que eu fui indo, e aí eles me levaram para ser, então, head administrativo de pessoas lá. Então, atualmente, eu faço realmente toda a gestão de todos os colaboradores do Brasil inteiro, eles têm sede em vários estados, e toda a parte administrativa que está envolvida nisso. Então, o desenvolvimento das equipes, às vezes a gente troca peças, né? Peças, eu falo assim, tira uma pessoa daqui, bota para lá. Então, é um trabalho bem interessante, que me motiva bastante. Eu, digamos assim, eu me realizo muito fazendo, o que não acontecia lá, quando eu estava na empresa da minha família, porque eu não tinha esse espaço. E como é no dia a dia isso, né? Eu falei que antes brincando em off, mas a maior parte dos problemas corporativos são pessoais. Então, a maior parte, né, o desafio da gestão de pessoas é como eu consigo motivar um time que é composto por pessoas totalmente diferentes. Como eu motivo eles da mesma maneira, que é quase impossível. Então, eu tenho que ir criando estratégias para conhecer a minha equipe, para, por exemplo, os coordenadores de núcleo, né? Para eles conhecerem as suas equipes, para a gente conseguir motivar essas pessoas. Como é que a gente identifica quando um colaborador está com um problema pessoal e ele começa a desempenhar, performar mal no trabalho? Como a gente lida com isso? Então, muitas vezes, a parte do meu trabalho é o atendimento do colaborador. Então, a gente tem uma parceria com uma outra psicanalista que a gente indica, porque não é o meu objetivo ser psicóloga deles, até porque geraria um conflito, né, ético ali. Mas a gente tem, muitas vezes, acompanhamento e a gente tem um trabalho muito mais forte com as lideranças. Então, a gente recentemente passou a passar alguns cursos para realmente ampliar a visão deles, porque principalmente ali no escritório são muito advogados, né? A gente tem, claro, pessoas de outros núcleos, mas a maior parte são advogados. E não necessariamente são gestores, né? Mas são advogados que estão gerindo equipes. Então, a gente acaba desenvolvendo esse trabalho, a gente acaba mudando um pouco a perspectiva, na verdade, das pessoas, porque um dos maiores equívocos, assim, que eu enxergo no ambiente de trabalho é que as pessoas acreditam que o outro enxerga da mesma maneira que ela. Então, vamos supor, se eu sou uma pessoa extremamente competente, ágil, multitarefas, eu consigo fazer 5 coisas ao mesmo tempo e eu entrego tudo rapidamente. Aí tá lá a minha funcionária, vou supor, né? Tá lá a minha funcionária e ela é devagar, ela faz uma coisa de cada vez. Ela faz bem feito, mas ela demora muito mais tempo que eu. E eu começo aquilo, ai, meu Deus, não serve. Ai, que inferno. Ai, o que será que a pessoa... Não, essa daí não presta, sei lá. Tô dando exemplos. Isso acontece muito na cabeça das pessoas. E, na verdade, a gente não consegue ter uma empresa toda de pessoas com esse primeiro perfil que eu te disse. Não dá para ter um time todo de pessoas dessa característica, porque essas pessoas se implodem ao longo do tempo. É como se a gente precisasse de pessoas em equilíbrio. Então, eu vou ter pessoas mais dinâmicas, mais ativas. Eu preciso ter gente na equipe que seja um pouco mais lenta, mais centrada. Que consiga dizer, não, tá, mas vamos dar uma aterrada aqui, calma. Sim, de repente, respira. Exatamente. Vamos pensar nisso aqui amanhã. Enfim, então, a gente precisa ter essa diversidade e aprender a gerenciar essa diversidade sem julgamento. E sim olhando para essas diferenças, descobrindo como... Por exemplo, esse caso, tá, mas ela tem esse perfil. Mas nesse caso aqui eu preciso que seja um pouco mais. Como eu consigo desenvolver isso nela? Como eu trabalho para que ela enxergue isso? E aí a gente entra na parte do autoconhecimento da psicologia. Porque eu preciso entender lá que muitas vezes essa pessoa que é mais devagar, ela é insegura. Ela é uma pessoa que revisa o trabalho diversas vezes porque tem muito medo de errar. E aí aquele chefe que é mais intransigente, mais rápido, mais ágil, acaba deixando essa pessoa com medo. Então, assim, é difícil de tentar condensar, assim, né, numa explicação. Mas o dia a dia nesse mundo corporativo, ele é enriquecedor, da mesma maneira que eu acho o atendimento terapêutico, só que ele tem um outro desafio, que aí é tu mexer nesse coletivo, né? No atendimento terapêutico, tirando quando eu faço com casais, é eu e tu, né? E a tua versão, eu não sei se ela é verdadeira ou não. É a tua versão de mundo que me importa. Já na empresa, não. Na empresa, eu preciso entender a versão de todo mundo, tentar identificar a singularidade de cada um e como fazer com que todas essas pessoas somem e se agreguem.
Não sei se eu respondi. Respondeu, eu te admiro muito, te acho cada vez mais maravilhosa, porque entendeu. Se entender já é difícil, imagina entender a cabeça do outro. Mas para encerrar o episódio de hoje, Vanessa, eu queria que tu desse alguns exemplos de pensamentos que levassem, então, essas pessoas que buscam ter um mindset de sucesso. Bem preto no branco, assim mesmo. Dica para que a gente comece aos pouquinhos mudar os pensamentos que às vezes a gente acha que é pouca coisa, passa batido e que, na verdade, tem muita importância, né, no dia a dia da gente. Acho que vou dar, então, alguns exemplos, mas eu acho interessante a gente pensar que aí a gente pode alinhar tanto a parte energética, que muitas pessoas às vezes mistificam a questão de lei de atração, enfim, mas que é inegável, né? A gente tem inúmeros estudos hoje em dia, até a medicina, inclusive, utilizando a parte de energia. Então, a gente tem que lembrar que pensamentos geram emoções, que geram energias, e também emoções acabam gerando pensamentos, e aí ficam se retroalimentando. Então, muitas vezes eu sinto, vou dar um exemplo, eu me sinto desmotivado, mas eu quero ser, eu quero ser nadador. Mas, não sinto os motivadores certos, chego perto da piscina, não me sinto motivado. O que eu sugiro que dá para fazer, que às vezes é uma coisa boba e que começa a mudar a tua mentalidade, vai mudar as sinapses neurais, vai, né, te gerar uma motivação. É tu escolher frases que vão te ajudar a chegar ali. Por que eu quero ser um nadador? Porque eu quero me desafiar, porque eu quero... Aí tu descobre o que eu quero sentir. E aí tu começa a trabalhar, então, aquela frase. Vamos pegar aqui o exemplo do nadador. Todo dia de manhã eu acordo e olho no espelho e falo, eu consigo nadar, 20 quilômetros, sabe quanto que a pessoa quer? Eu me vejo nadando os 20 quilômetros. Eu sou capaz de nadar os 20 quilômetros. E eu vou repetindo. Parece bobo, mas eu vou repetindo aquilo, eu vou repetindo. No dia seguinte, eu já tô me sentindo um pouco mais motivado pra ir lá. Eu tento, né? Não adianta só repetir e ficar em casa. Sim. Vamos tentar, né? Que a gente vai se arrastando, né? Mas vamos lá. Esse é um exemplo. Ou, por exemplo, as pessoas com autoestima baixa, que muitas vezes isso tá vinculado ao insucesso, né? Porque eu não me valorizo, não me enxergo, não acredito no meu potencial. Isso pode vir de família, de criação. Não adianta a gente tentar, né, achar o culpado aqui. Mas essas pessoas, eu falo que um dos maiores desafios e que eu instigo as minhas pacientes a fazer, os meus pacientes de uma maneira geral, é se olha no espelho e se elogia. Lembra quem tu é? Mas eu sou... E é comum, né? Quais são os teus defeitos? As pessoas falam os defeitos em segundos, assim. Porque eu sou irritada, porque eu sou não sei o quê, porque eu sou briguenta, já fez porque... Isso comigo. Vem aqui. 20 mil. Defeito, nossa, eu tinha uma lista. Não, pera aí um pouquinho, que eu tenho uma lista aqui. E aí as qualidades eu fiquei... Demorou um tempinho. E eu sei que eu tenho muitas qualidades, mas a gente demora realmente pra processar e ficar... E se enxergar, né? Exatamente, é bem isso. Aí o desafio é esse. Então, para na frente do espelho e te diz as tuas qualidades. Mas eu não sei, fica lá até achar, porque é impossível. Não existe uma pessoa que não tem uma qualidade. E aí tu fica reforçando isso. Por quê? Porque esse verbalizar, por mais que eu ainda não sinta, é como se eu estivesse plantando uma semente. Então, eu vou plantando uma sinapse neural. Automaticamente, eu tô jogando uma energia pro universo, que é diferente daquela que eu tava lá me vitimizando. Eu tô tentando. E aos poucos, eu vou internalizando aquilo. Eu vou sentindo. Tanto é que, paralelo a isso, não é a mesma coisa, mas que também tem o mesmo princípio, é o Ho'oponopono. Que é, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Por que falar essas frases tem um impacto? Porque se eu tô lá, odeio uma pessoa, terminei um relacionamento, tô odiando a pessoa. Quando eu começo a processar essas frases, eu vou mudando o meu estado de espírito em relação àquilo, eu vou mudando a minha energia em relação àquilo, e automaticamente eu vou diluindo os pensamentos que eram de raiva, de angústia, de tristeza, que são todos de vibração baixa e que são completamente distantes da prosperidade e do sucesso. Então, eu acho que o segredo, segredo não, mas dica seria essa. Fale frases de como você quer se sentir. Então, eu quero... A mais simples. Eu quero ser bem-sucedido. Para na frente do espelho e fala, eu sou um sucesso. Eu sou um sucesso. Tô lá no meu dia, acordei, meu dia, vou trabalhar, me sento, respiro. Hoje é um dia de sucesso. E aí, agora eu vou fazer um gancho, porque eu falei isso e foi totalmente sem querer, mas eu lembrei e eu faço isso com meu filho. Com seu 1 aninho, não pra ele ser bem-sucedido, mas eu reprogramo ele todos os dias. A gente para na frente do espelho, ele ama... Sério, eu podia mostrar um vídeo pra vocês. Ele ama, eu paro, a gente para na frente do espelho e a gente faz assim, hoje vai ser um grande dia, de muita alegria, eu tenho muito amor, minha saúde é forte. Aí ele faz o bracinho e ele faz todos os dias. Sério, gente. E é muito bonitinho, porque se tu falar pra ele agora, tu fala assim, hoje vai ser um grande... E ele faz, dia! Que amor. E aí, parece uma besteira, mas eu sei que eu tô reprogramando meu filho. O meu filho acorda na vibe certa. Ele vai fazer isso com a Eloá, porque ela acorda numa vibe muito de preguiçosa. Não, exato, mas tipo assim, acordou choroso e tal. Claro que ele vai ter todas as nuances de uma criança, ela também. Só que inconscientemente, a gente tá ensinando um mindset.
Eu tô ensinando o quê? A se preparar para o dia. Porque eu posso acordar, e aí vocês devem, né, já ter inúmeros casos disso, eu posso acordar e começar assim, nossa, que saco, minha semana tá cheia, vai ser um horror, eu tenho um monte de coisa, como é que eu vou sobreviver a isso? Não sei se eu vou dar conta. Cara, a tendência é que seja um saco essa semana. Ou tu pode até se dar bem em tudo, mas assim, a que custo, né? Que preço foi isso? E é diferente se eu já acordo pensando assim, nossa, a minha semana tá cheia, que coisa incrível, vai rolar, vai tudo render, coisas boas vão vir disso. E aí eu mudo o meu mindset. Sabe que lá na clínica, agora tu falou e eu lembrei. Às vezes a gente pensa, imagina, são 6 cabeças lá dentro da clínica, né? E aí, às vezes, a gente pensa assim, ai, meu Deus, que dia hoje, não sei como é que vai ser hoje. Daí a gente olha um pro outro assim, com essa energia aí, não vai ser mesmo. E aí a gente dá o estalo, não, é verdade. Não, hoje vai ser um sucesso, hoje vai ter várias vendas, muitos pacientes satisfeitos e com a autoestima elevada. E a gente brinca muito com essa coisa, com essa energia aí mesmo não vai acontecer nada de bom. E realmente tudo é energia. A energia desse episódio tá muito boa, mas infelizmente eu tenho que encerrar ele. E, Vanessa, é um prazer muito grande te ter aqui. Eu sei o quanto tu é incrível por dentro, por fora, o quanto tu transformou a minha vida e eu não vou me emocionar agora. Eu tava me emocionando aqui. De verdade, muito obrigado por agregar o teu conhecimento para todo mundo. É um prazer enorme te receber aqui. Seja sempre muito bem-vinda. Tu sabe obrigada. Que eu tenho um amor e um carinho muito grande por ti. Sigam a Vanessa nas redes sociais. Nessa Tomé, vai ter o arrobinha dela aqui. Ela não é muito de aparecer, ela é meio off, mas deveria aparecer mais. Porque tem muita coisa que tem que sair dessa mente, que é uma mente brilhante, para ajudar muitas e muitas pessoas. Eu já sei que tu ajuda muito, eu sou uma delas, mas... Te esforça um pouquinho, agora eu vou dar dica para a terapeuta. Por favor, se esforce um pouquinho e dê dicas mais nas redes sociais para as pessoas, Nessa, porque tu tem muito que colaborar com todo mundo, tu sabe disso, né? Sim. Obrigada mesmo pelas tuas palavras, por estar aqui com a gente hoje. É um prazer enorme. Um beijo. Gente, obrigada por estar comigo nesse episódio com a Vanessa. Sigam ela, acompanhem o trabalho dela. Ela é realmente muito maravilhosa, mudou a minha vida e eu espero que tenha mudado um pouquinho da vida de vocês também. Então, até o próximo episódio e um super beijo.